Vocações e Equívocos, publicado na revista Bravo em fevereiro de 2000. Se você escreve, ou pinta, ou faz sermões na igreja, ou toca música, ou monta a cavalo, ou tira fotos, ou faz qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido 1000 vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer? Tão infinitamente repetível é essa fórmula que deve revelar algum traço profundo e permanente do modo brasileiro de ver as coisas. Um lugar comum, ou topos, na nossa retórica diária. Ora, todo lugar comum é um recorte que enfatiza certos aspectos da realidade para momentaneamente dar a impressão de que outros não existem. Logo, para compreendê-lo é preciso perguntar antes de tudo o que é que ele omite. O que está omitido na pergunta acima é a possibilidade de que alguém se dedique de todo o coração a alguma coisa sem ser por necessidade econômica nem por prazer, ou pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo quando só dá prejuízo e dor de cabeça. O que está omitido nessa pergunta, e no modo brasileiro de ver as coisas, é aquilo que se chama vocação. Vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior, Deus, a humanidade, a história, ou como diria Viktor Frankl, o sentido da vida. Considerações de lucro ou prazer ficam fora ou só entram como elementos subordinados, que por si não determinam decisões nem fundamentam avaliações. No mundo protestante e germânico, há toda uma cultura e uma mística da vocação. E a busca da vocação autêntica é mesmo o tema do principal romance alemão, o Wilhelm Meister, de Goethe. Nos países católicos, a importância religiosa da vocação, consolidada na ética escolástica do dever de Estado, por exemplo, o dever dos pais de família, dos comerciantes, dos militares, etc., foi perdendo relevo depois do Renascimento, cavando-se um abismo cada vez mais fundo entre o sacerdócio e as atividades mundanas, esvaziadas de sentido na medida em que só o primeiro é considerado vocacional em sentido eminente. No Brasil, para agravar as coisas, a população foi constituída sobretudo de 3 espécies de pessoas: portugueses que vinham na esperança de enriquecer e não conseguiam voltar, negros apanhados à força e índios que não tinham nada a ver com a história e de repente se viam mal integrados numa sociedade que não compreendiam. É fácil perceber daí o imediatismo materialista dos primeiros, o qual, quando frustrado, se transforma em inveja e azedume, que tudo deprecia e que com tanta facilidade se desfaz em indignação moralista contra a corrupção e as injustiças sociais. E, mais ainda, a total desorientação vocacional do segundo e do terceiro grupos, brutalmente amputados do sentido da vida e por isto mesmo facilmente inclinados a sentir-se marginalizados, mesmo quando já não o são mais. Um pouco da ética da vocação existe ainda entre nós graças à influência dos imigrantes, especialmente alemães, árabes e judeus, mas existe de modo tácito, implícito, jamais consagrado como valor consciente da nossa cultura e muito menos valorizado pelas escolas e pelos governos. A relação superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca do emprego, visto apenas como meio de subsistência e sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista a um emprego medíocre e sem futuro é considerado o máximo do realismo, a perfeição da maturidade humana. Tudo mais é depreciado e, por isto mesmo, hipervalorizado e ansiosamente desejado, como diversão. Assim, entre o trabalho forçado e a diversão obsessiva, da qual o carnaval é a amostra mais significativa, acumula-se na alma do brasileiro a inveja e uma surda revolta contra todos os que levem uma vida grande, brilhante e significativa, sobre os quais, mesmo quando pobres, paira a suspeita de serem usurpadores e ladrões, pelo menos ladrões da sorte. Daí a famosa observação de Tom Jobim: no Brasil, o sucesso é um insulto pessoal. Sim,
Nesse meio, não se compreende outra lealdade senão o companheirismo dos fracassados em torno de uma mesa de bar, despejando cerveja na goela e maledicência no mundo. Este é um país de gente que está no caminho errado, fazendo o que não quer, buscando alívio em entretenimentos pueris e desprezíveis, quando não francamente deprimentes. Nossa ciência social, atada com cabresto marxista e cega às realidades psicológicas mais óbvias da nossa vida diária, jamais se deu conta da imensa tragédia vocacional brasileira, que condena milhões de pessoas a viver presas como animaizinhos, entre a dor inevitável e o prazer impossível. É que a explosiva acumulação de paixões infames, inevitável nessa situação, é o caldo de cultura ideal para a germinação dos ressentimentos políticos. E uma ciência social rebaixada a instrumento auxiliar da demagogia não há de querer lançar luz justamente sobre aquela treva confusa da qual a demagogia se alimenta.